Olá, crianças! Bom dia! Vamos iniciar mais uma semana de videoaulas, tá bom? Estão preparados? Reservem aí na casa de vocês um lugar bem tranquilo, um lugar calmo, né? Para começar a aula de hoje, tá bom? E vamos iniciar com a aula de português, né? Comigo, com a professora Fernanda, na data de hoje, 30/6, terça-feira. Nosso conteúdo vai ser leitura e interpretação de imagem. Eu imagino um castelo. Eu quero que vocês peguem agora o livro de vocês, de português, e abram na página 52. Deixem ele aí aberto, enquanto a gente conversa sobre um assunto que ele é bem legal, tá bom? Que é sobre castelos. Vocês já viram alguma foto ou alguma reportagem na televisão ou na internet falando sobre castelos, né? Sobre os castelos onde vivem os príncipes e as princesas. Vocês acham que castelos só existem lá no Contos de Fadas ou existe castelos de verdade? Hoje nós vamos conhecer castelos de verdade, né? Nós vamos ver algumas imagens de castelos que são verdadeiros e que existem até hoje aí pelo o mundo afora, porque em vários países, inclusive aqui no Brasil, tem alguns castelos, né, que eles são preservados até hoje, né, viraram patrimônio históricos, né? E vamos conhecer alguns, tá bom? Alguns castelos de verdade. Esse aqui é o Castelo Eltzing. Ele está localizado lá na Alemanha. Ele é um dos castelos medievais mais bem preservados do mundo, né? E há 800 anos atrás, uma família viveu nele, né? Onde ela chefiava esse palácio, né? Esse palácio, esse castelo, ele é bem protegido também por conta do local onde ele está, porque ele está em cima de uma montanha, né? De dentro dele pode-se ver muito bem, né, a vista fora, né? Então, nessa época, as pessoas lá no período medieval, os reis, né, eles gostavam de construir castelos em cima de montanhas, né, para eles poderem ver quando viessem ataques, né, dos reinos inimigos, né? Então era uma forma deles se proteger, né? Construindo um castelo em cima de uma montanha. Vamos agora conhecer aqui um outro castelo, que ele é um castelo que muitas vezes a gente pensa que não existe, que é só da ficção, mas ele existe de verdade, que é o Castelo de Frankenstein, tá? Que ele também está localizado lá na Alemanha. Ele está no estado de Hesse, na Alemanha, e é o Castelo de Frankenstein. Ele é tão popular assim como o de Drácula também, que existe também um Castelo de Drácula. Foi a partir daí que nós conhecemos, né, as histórias tanto do Drácula como do Frankenstein. Esse castelo aqui é do Frankenstein, né, onde um cientista ele realmente tentou manipular, né, fazer um homem aí como o Frankenstein. E esse castelo, vocês podem perceber agora que ele está um pouco destruído, né? Tanto pela questão do tempo, né, que passou já vários tempos, né, desde o período em que ele foi construído, mas também é porque o cientista que vivia dentro dele, ele destruiu algumas partes do castelo fazendo experimentos, né? Ele gostava de fazer experimentos químicos, então houve algumas explosões com as coisas que ele usava, né, para fazer aí produtos químicos. Então, por isso que ele está assim, um pouco destruído, certo? E é o Castelo de Frankenstein. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, tá bom? Tem na internet. Outro castelo é o de Inspis, que está na Eslováquia, né? Ele é um dos castelos assim considerado patrimônio histórico, né, mundial da Unesco. Ele é lá do século XII, ó, nós estamos no século XXI, então esse castelo aí, ó, é lá do século XII, bem do período medieval mesmo.
né? E ele é localizado lá na Europa Central, que fica a Eslováquia. Ele é bem bonito, né? Bem grande, ó. Vocês podem perceber que ele também está em cima de uma montanha e que do lado dá para ver o mar. Ele era um forte, né? Onde as pessoas que viviam, né? Os reinos, eles também buscavam colocar um castelo assim em cima de uma montanha e em volta do mar, né, em uma ilha, né, para poder ficar bem protegido contra ataques inimigos. E agora vamos ver esse castelo aí do livro de vocês. Esse castelo também é um castelo de verdade, né? E vocês podem perceber que ele é diferente, não é? A cor dele é porque esse castelo ele é feito todo de gelo. Já imaginou um castelo todo de gelo? Pois é, existe de verdade um castelo todo de gelo. E esse aí tá lá na cidade de Harbin, que fica na China. Ele é uma construção de gelo, feita para festivais, né? No período mais frio do ano, eles constroem castelos assim para festivais, né? Para as pessoas visitarem e tal e contemplarem. Essa foto aí nós podemos perceber vários blocos de gelo que contrastam, né? Os cubos de gelo eles contrastam com a luz do céu e com o branco aí do chão, né? Do solo. É bem interessante esse castelo. E aí, alguém de vocês gostaria de conhecer um castelo assim? Os outros castelos que a gente acabou de ver já são incríveis. E um castelo de gelo, então, ó, é igual lá do desenho da Elsa, né? E da Anna, que ela constrói um castelo de gelo. Então, esse castelo da Elsa, ele existe de verdade, não é só na ficção dos desenhos, não, viu? Ele tem esse castelo, ele é construído tanto lá na China, como na Suécia e no Canadá, porque são lugares onde o frio é extremo, então eles não derretem com facilidade, né? Só no período aí que já está um pouquinho mais de calor, mas lá o frio é bem intenso, então eles conseguem ficar preservados por um bom período do ano. Certo? E aí, gostaram? Acharam legal esse palácio aí? Vocês já pararam para imaginar como esse castelo é construído? Né? Bem gelado, né? As pessoas montarem bloco por bloco de gelo, né? E algum de vocês já conheceram algum castelo? Assim, vocês já tiveram em um lugar onde uma casa, por exemplo, que é construída no modelo de um castelo? Tem pessoas que elas constroem a casa delas, né, em um modelo de castelo, né, para ter aquela... também imaginar, né, como seria viver no período medieval. Vocês já pararam para pensar que essas pessoas que viviam naquele tempo lá, os príncipes e as princesas que viviam em castelos, como é que elas viviam lá dentro? Quantas pessoas viviam dentro de um castelo? Pro tamanho dele, né, deve ser bastante pessoas que viviam nele. E naquela época não existia geladeira, não existia energia elétrica. E aí, como é que eles faziam para ter luz? Eles usavam, né, aquelas tochas de fogo, luminárias, onde eles colocavam velas e tudo mais para iluminar o castelo durante a noite. E os alimentos, né? Será que esses alimentos lá... Tem alimentos que precisam ficar dentro da geladeira. E aí, como será que eles faziam para manter os alimentos aí bem assim, sem estragar? Ficou uma pergunta aí para nós, né? Nesses lugares frios, eu acho que os alimentos eles duravam um bom tempo, né? Porque o frio ele conserva o alimento. Agora, em lugares onde já faz um pouquinho de calor, eles tinham que, por exemplo, colocar sal, né, nos alimentos para poder preservar o alimento por mais tempo, certo? E vamos agora ver alguns castelos que são da ficção. Mas antes a gente ainda vai ver outro castelo. Vamos passar aí a página. Ó, vocês podem perceber esse outro castelo aqui, essa imagem que está no livro de vocês, é o Castelo de Guimarães. Ele está lá em Portugal, né, esse castelo aqui. E esse castelo ele foi construído por uma mulher. Não que ela pegou os blocos lá e construiu, mas ela arquitetou todinho, fez a arquitetura todinha desse castelo. E a Madame Madonna Dias, né? E aí ela fez esse castelo aqui para ela e para a família dela, certo? E os
primeiros, né, os primeiros castelos, como eu já falei, eles datam de muitos e muitos séculos atrás, né? Neles viviam o rei, ó, aqui ó, vocês podem acompanhar. Vivia um rei, sua família, cavaleiros, soldados e vários criados, né? Os criados eram os empregados, né? Que mantinham o castelo aí limpo e em ordem. Os castelos eram construídos, em geral, em terrenos bem altos, como eu falei já naqueles outros, né? Naqueles outros castelos. Eles eram construídos em lugares montanhosos, tá bom? Para garantir a visão ampla da região e manter segurança contra os invasores, né? Contra os reinos inimigos. Muitas histórias, por isso que nós temos esses contos de fada, que é de castelos e príncipes e princesas, porque eles foram criados pensando nesse período, né? Muitas histórias de princesas e príncipes se passam em castelos. Vocês conhecem algum? Ó, vocês podem ver aí que na imagem tem alguns livros, capas de livro, né? Que são de princesas. Esse primeiro aqui é A Princesa e a Ervilha, tá bom? Esse aqui é um livro não tão conhecido. Esse outro, ele é bem conhecido, ele é bem famoso, né? Que é A Bela e a Fera. E esse outro aqui é A Bela Adormecida. Né? Vocês podem aí estar observando essas capas desses livros. Ó, vamos observar também a imagem, o que é composto aí na imagem, ó. Nessa aqui, a Princesa e a Ervilha, ela está em cima de colchões. Essa imagem aí que ela está sentada é uns colchãozinhos, né? Que ela está aí, talvez vem falar sobre ela e colchões, né? Na imagem. O outro aí da Bela e a Fera tem o quê? Tem a Fera, né? Que é um dos personagens principais. E no outro, né? A Bela Adormecida. Se vocês olharem lá na porta, tem tipo uma roda, certo? Que é a roca de fiar, que é onde ela fura o dedinho dela, né? E adormece, porque essa roca estava com um feitiço, não é isso? E vamos agora aqui ver essa primeira questão aqui que diz na outra página. Que outros personagens costumam aparecer nas histórias que passam em castelos? Que outros personagens tem? Ó, a gente já falou de príncipe e de princesa. Mas tem o que também nessas histórias? Tem reis, né? Tem rainhas, fadas, bruxas, madrastas, dragões, né? Tem tudo isso, né? Tem outros histórias de príncipes e princesas como o Shrek, né? Que é bem diferente, é uma história bem diferente lá. Tem outros personagens como o Shrek mesmo, né? Que ele é bem diferente, é um príncipe bem diferente, não é isso? Vamos ver aqui, ó. Na segunda questão, vamos desembaralhar essas palavras aí, essas letras, e formar uma palavra. Que palavra vocês acham que é essa aqui? Ó, quando a gente desembaralhar essas letras. Ó, vamos ver aqui a imagem que está ao lado. A imagem que está ao lado é um castelo, né? Então, quando a gente desembaralhar essas letras, vai formar a palavra castelo. Vamos escrever aí nesses quadrinhos a palavra castelo. Castelo inicia com a letra C, né? Aí K é o C com A. Cas, tem um S aqui, né? Cas. Té, quem é o Té? É o T com E. Ló, L com O. Então, vamos escrever aí a palavra castelo. A outra palavra é também um dos personagens que tem muito nessas histórias, né, dos contos de fada, que é uma fada, né? Aqui, ó, tem a imagenzinha de uma fada. Vamos desembaralhar essas letras e formar a palavra fada. Fada inicia com a letra F, não é? Vamos colocar aí Fá, é o F com A. Da, B com A, certo? Vamos escrever aí fada. E por último tem aí a imagem de uma princesa, né? Isso, quando a gente desembaralhar essas letras, vai formar a palavra princesa. Pri, ó, qual é a letrinha que vocês escutam? O som Pri, né? Com a letra P. Então, inicia princesa com a letra P. Depois vem o R e o I, que forma Pri, né? Pri, Sé. Nesse caso,
é um C, tá bom? Que tem som de S. Antes tem um N, né? Prim. Aí tem o C com E. Zá. Aí, nesse caso, é o S com A, que o S tem o som de Z. Princesa. Escrevam aí. E agora, nós vamos ver aqui, ó. Nós falamos muito em castelo, não é isso? Falamos muito em castelo. Vamos hoje ver algumas palavras que elas iniciam com a mesma letra que inicia a palavra castelo. Castelo inicia com a letra C, não é isso? Ó? Castelo, castelo. Aqui a sílaba inicial é o K, né? Vamos ver quantas sílabas tem a palavra castelo. Castelo. Tem 3 sílabas, não é isso? Vamos colocar aqui o número 3. A primeira sílaba é o cas, certo? Vem até aqui a letrinha S. A segunda sílaba é o T com E. E a terceira sílaba é o LO, o L com O. Castelo. Vamos ver agora uma outra palavra que inicia com a letra C. Vamos ver? Aqui, ó. Coração. Coração. Qual é a primeira sílaba de coração? É a sílaba CO, não é isso? Coração. Coração tem quantas sílabas? Vamos ver, ó. Coração. Tem 3 sílabas. Coração. Ó, a primeira sílaba é o có, a segunda é o rá e a terceira é o são. Coração. Vamos ver agora uma outra palavra que inicia também com a letra C. Aqui, ó. Que desenho é esse? É um cubo, né? Um brinquedo aí que se chama cubo. Vamos colocar aqui a palavra, ó. Cubo. A primeira sílaba é cu e a segunda é o bó. Cubo tem quantas sílabas? 2 sílabas. A primeira sílaba é o cu e a segunda é o bó. Cubo. Então, as sílabas que formam aí a família da letra C, né? É o K, Có, Cu. Também tem aqui, ó, tá faltando, ó, o C com A, né? Aí C com O e o C com U. Tá faltando aqui o C com E, não é isso? Só que ele tem um sonzinho diferente, né? É um som de S, como nós já falamos, né? O C com E vai ter um som de S, Sé. E o C com I também, né? Vai ter um som de S, que é o Si, certo? Mas a gente vai ver essas palavrinhas com Sé e com Si em outras aulas, tá bom? E a atividade de vocês hoje vai ser essa aí na atividade impressa, que tem a data aí do dia 30/6. Vocês vão escrever aqui nessa linha, na regrinha aqui, ó, da caligrafia, as sílabas da letra C em letra minúscula, primeiramente K, Có, Cu, e depois com a inicial aqui com a letra C maiúscula, K, Có, Cu. Escrever aqui de acordo com a regrinha aí da caligrafia. Depois vocês vão tentar ler essas palavras do quadro, tá bom? Tentar ler bem bonito, certo? E a terceira questão, vocês vão escrever a sílaba inicial do nome de cada figura nos quadrinhos abaixo. Aqui, ó, o cuco. Aí aqui tem outra imagem e tem um cubo e aqui tem outro coco, não é isso? E aí vocês vão escrever a primeira sílaba. Aqui na quarta questão vocês vão juntar essa primeira sílaba com a segunda e formar uma palavra aqui do lado, tá bom? Aqui cacau, coco. Ah, essa imagem aqui é um cacau, viu? Aqui o coco, aí vamos escrever aqui o cubo. Escrevam aqui o coco, o cuco, desculpa, cuco, aí aqui coco e aqui cola, tá bom? Aqui na quinta questão vocês vão ler e copiar as palavras em letra de impressa e depois na outra linha em letra cursiva. Aqui nessa primeira letra de imprensa, né, a bastão ou a de forma, e aqui a letra cursiva.
Depois vocês vão completar aqui o nome desses meninozinhos aqui com a letra C. Lembrando que o nome de pessoas, letra maiúscula. Então, C maiúsculo aqui na Carolina e depois escrever o nome dela todinho nessa outra linha. Carolina. Aqui Caio, aí bota a letra C maiúsculo, depois escreve Caio na outra linha. E a outra aqui, Carla, escreve a letra C maiúscula e depois escreve o nome dela todinho aqui, certo? Boa semana de estudos e até a próxima aula. Até já!